A gente tem os números do Dorival aí, ô Mick Jagger. Já já a gente vai pra simulação, só terminar os clubes aqui, que a gente já faz simulação com palpites. Uma solução pro Corinthians, falando dessa coisa de transfer ban, vai ser trazer alguns desses caras de volta, enquanto tá com esse transfer Pois ban. é. Pedro Raul. Porque não pode Fagner. contratar. Por isso que o Corinthians tem o Maicon, os ucranianos, Shakhtar não topou não, viu? Não caíram nessa, não. 2 empréstimos, 2 calote. Pô, o terceiro Mas também, não toparam. Ó, tá aí, ó, Dorival Júnior e o seu Ano Quesada. O quê? Ano. Ah. É um aproveitamento de meio de tabela aí, né? Foi nada Um aí. aproveitamento Eu de sei meio que de você não falou. tabela. Tô aqui sorrindo pra você. 12 derrotas, isso é um número muito expressivo, né? Pelo lado negativo. Eliminação na Sul-Americana, um momento pobre do Corinthians, assim como também Libertadores, se bem que Libertadores era o Ramon, né? E o Ramonzinho. 10ª posição no Campeonato Brasileiro é muito pobre, paupérrimo. E aí o momento histórico do Corinthians numa semifinal de Copa do Brasil, né? O homem aí sabe ganhar a Copa do Brasil, já são 3, né? Pode ser a 4ª agora, né? Vocês estão reclamando de barriga cheia, gente. Ó, ele ganhou eu uma vou te Copa do falar. Brasil Eu acho com o que... Flamengo, contra o A Corinthians. Libertadores. Que era se o Fagner faz o gol de pênalti, era pro Corinthians ter sido campeão. Então, por isso eu acho que o Mas Flamengo... tudo bem. Mas sim, Calma, sim, mas- sim. Não, eu sei, mas é porque foi uma final que ele não sobrou com o Flamengo pra cima Não, do não, Corinthians, não. entendeu? Isso é verdade, isso que eu tô claro. querendo dizer. Mas, pô. Se você esperasse eu terminar meu raciocínio, Ixi. acho que ficaria mais Ixi, ó. fácil. Cacete. Que canelada, velho. Depois ele ganha uma Pô, com o só tem cavalo nesse programa, hein? Mas Só no caso dois. são eu e você e a Isa. É. Ele ganha uma com o Santos, não é isso? Ele ganha uma Copa do Brasil Ele com o ganha- Santos ele ganha aquela 2010. com Com o Neymar e Ganso. E com o São Paulo contra o Flamengo. Com Ele chute ganhou- no meio da ele rua ganhou lá, né? 3 Essa do Copas do São Brasil. Paulo contra o Flamengo foi bem expressiva. Achei Foi. todas... Esse dia foi um dia todo incrível. título Foi existe esse histórico si, do São Paulo, né? Pô, se o Valência faz o gol, o Fluminense não era campeão. Não, e outra, essa se o Diego Souza faz o gol, o Essa Corinthians não era campanha campeão. vitoriosa na Copa do Brasil, ele passou por Palmeiras e Corinthians, né? E vence Olha, Vence o melhor time do Brasil. Eu tenho- Essa campanha do São Paulo... Mas é um foi- si também. Se aquela bola do Rodrigo Nestor não desvia, Não, é gol. sim, mas eu digo assim, a campanha Mas foi realmente sólida é... a campanha, né? Eu tenho um palpite de que o Corinthians vai ter uma outra postura contra o Cruzeiro, tá? Sólida. Acho que tem Tendo condição de fazer um forte. jogo... Fala. Não, só... Acho que tem condição de fazer um jogo diferente daquilo que a gente viu contra o Cruzeiro. O Corinthians contra o Cruzeiro foi uma coisa... Você acha que é tática, que esse vamos jogar mal hoje pra enganar os caras? O Corinthians tá fazendo essa tática tem uns 10 anos. Pode despistar. Eu não gosto muito disso, porque parece que os caras estão escolhendo o jogo que vão jogar. né? Parece? Eu acho que... Não, mas não é um super time também. Hoje a gente não vai jogar, mas o próximo... O Corinthians é um time bem razoável para baixo, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Agora, contra o Palmeiras, ele se esforçou bastante. O primeiro tempo contra o Flamengo foi um grande jogo. A partida contra o São Paulo, recentemente, nos 3-1, foi um bom jogo. Se o Corinthians tiver essa postura, ele vai jogar um jogo bacana contra o Cruzeiro. Eu tô dizendo que vai se classificar. Tô contigo, né? Agora, se jogar como jogou contra o próprio Cruzeiro recentemente, ele perde em Minas Gerais, toma outros 3-0, e aqui na volta ele perde o jogo outra vez. Eu vou te falar uma coisa. Perde assim, os dois. Nas Copas, as coisas, obviamente, se igualam mais, né, do que em campeonatos de pontos corridos. O Corinthians é um time tradicional, é um time que tem camisa. Então, pode igualar o confronto contra o Cruzeiro. Mas hoje, dentro dos times que estão ainda em disputa, para mim, o Cruzeiro é o favorito para vencer. Porque o Cruzeiro pode agora no Campeonato Brasileiro tá oscilando, até porque deu uma abandonada também. Mas o Cruzeiro é um time bom, é um time bem montado. E como eu disse, para a temporada que vem, eu acho que o Cruzeiro vai fazer coisas maiores. Então, assim, eu acho que hoje, o Fluminense está numa crescente, está super bem. Mas dentro dos times que sobram na Copa do Brasil, para mim é indiscutível, inclusive, que o Cruzeiro é o favorito. Não, e apesar do Corinthians, no geral, ser maior que o Cruzeiro, acho que indiscutivelmente, o Cruzeiro tem uma camisa... Olha. O Cruzeiro não tem mundial, hein, seu irmão? O Cruzeiro tem uma camisa grande O Cruzeiro, na Copa do Brasil. o Cruzeiro é grande, velho. Mas o Corinthians é bem O maior. Não sei. O Cruzeiro tem títulos O de... Cruzeiro é um grande time. O Não, claro que é grande. Duas É Cruzeiro grande, é o maior de Minas, mas o Cruzeiro, Cruzeiro o Cruzeiro Corinthians é não, maior. porque, cara, ó, esse assunto também, Isso quem é aí maior já que isso aí é um negócio que Mas não é um tem grande fim, time. entendeu? Eu Cada um acho vai que você achar um foi negócio. muito infeliz nessa sua colocação. Você não acha o Cruzeiro
Eu acho que é a mesma coisa. Ó, Na Copa do Brasil, o Mas Corinthians... Cruzeiro tem 4. Cruzeiro- Né? Não. tem 6. O Cruzeiro tem Seis. 6. Tem Na- 6 Copas do Brasil, É. tem 4 brasileiros, tem 2 Libertadores. Depois do Santos, acho que é o time brasileiro, juntamente com o Flamengo, que mais títulos internacionais O tem. Cruzeiro é muito grande, cara. Grande, A questão de grandioso, camisa, é. eu acho que o que pode ajudar o Corinthians é decidir em casa. Desde que não faça uma bobagem no primeiro jogo, porque fica difícil, né? Você viu, tomou lá um chocolate do Barcelona, 3-0. Veio aqui, ganhou de 2 e não foi suficiente. Então, tem que... Se conquistar um empate em Minas Gerais na quarta-feira, isso daí pode ser comemorado O empate, como uma vitória. o empate é um ótimo resultado. Agora, Eu acho que, desculpa, eu acho que só uma goleada resolve o confronto. Eu acho que mesmo uma vitória do Corinthians lá, por exemplo, não impede o Cruzeiro de ganhar aqui. Não, e nenhuma Mesmo vitória uma por vitória 1-0. do 1-0, o Corinthians ganha aqui. é. Ó, esse é um confronto, pra mim, muito igual. Agora, Muito o que eu acho, goleada do Cruzeiro lá, esses 3-0 que se voltar a repetir, aí dificilmente Não, o aí, Corinthians aí esquece. pelo amor de Deus. Aí esquece. Não podemos perder de 3-0 logo de primeira. Corinthians, 6 jogos na Copa do Brasil, 6 vitórias, Não, 8 você não. gols, nenhum gol sofrido. Uma campanha realmente muito legal do Corinthians, hein? Tá, o Dorival falou, né? Tem aí. Ele falando sobre esse lance, que é essa de focar em uma competição só. É longo, tá, o trecho. A gente pode cortar a hora que a gente quiser aqui. Você manda. Bom, eu acho que tem vários aspectos a serem analisados. E eu já falei isso na entrevista anterior. E aqui não é uma lamentação, é apenas uma constatação. Quando eu cheguei, eu pontuei a respeito de 3 Libertadores, situações que precisaríamos intervir, certo? certo? Pedi, acertei antes da minha contratação alguns nomes que pudessem chegar. Por quê? Uma Porque eu Recopa percebia as necessidades que nós teríamos. Que na época era Segundo Recopa aspecto, também, mas nós não era. tivemos uma quantidade E uma Recopa absurda de internacional. jogadores Ele ganha da machucados Inter de Milão, da Inter por de muito Milão, tempo, 9 jogadores títulos, com não sei 2 quem botou lesões em sequência, caso de Garro, caso de Yuri Alberto, já caso colocou, outros mais, Ranielli, na enfim. semifinal, Ficamos boa parte do tempo 64, sem esses 3 jogadores perdeu a final e de mais um 64. quarto, Carrillo, que é um jogador muito Então, importante. Copa Tá pra bom, gente. Mick Jagger. Ele tem Ao uma longo de Eu acho isso praticamente- importante, pessoal. que antecede isso aqui. Ó. O Santos só disputou essa Supercopa dos Campeões porque ele ganhou a Supercopa Sul-Americana. Então a gente está dizendo o seguinte: o GE erra bastante, gente, muito. O GE colocou outro dia que o Santos perdeu a final da Libertadores em 64 para o Independiente. Mentira. O Santos foi eliminado pelo Independiente na semifinal. O vice-campeão da Libertadores de 64 foi o Nacional de Montevidéu. O GE erra também ao dizer que o Santos tem 8 títulos internacionais, ele tem 9. Eles não computam aí o título, uma Recopa Sul-Americana que indicou o Santos para jogar contra, na época, em 1968. Eram 3 campeões do mundo, da Champions, e eram 3 campeões também aqui na América do Sul. Então foi feito um torneio lá, isso com aval da FIFA, e da UEFA e da Conmebol e FIFA. Ganha a Inter de Milão lá, o Santos ganha aqui. E o Santos ganha da Inter de Milão na final. Então tem 2 Recopas Sul-Americanas, 2, tem 3 Libertadores das 5, 2 Mundiais das 7, 8 com a Conmebol, 9 com essa Recopa Mundial. Entendeu? Que a própria FIFA, na época, quando era presidida acho que pelo Blatter, falou assim, esse negócio de querer... Da época, eu lembro bem que era a história do Palmeiras. Até o Blatter até falou, se tem um time que pode requerer um título mundial a mais, é o Santos, por conta dessa Recopa Mundial. Entendeu? Então, o GE erra ao colocar que o Santos tem 8 títulos internacionais. O Santos tem 9. E erra ao dizer que o Santos perdeu a final da Libertadores em 64. Não, o Santos foi eliminado na semifinal pelo Independiente. Eliminado não, né? Ele foi roubado pelo Independente Perfeito, de Sr. Mani. 64. O Dorival estava falando dos problemas ali com Desculpa, Garro, hein? Yuri e Memphis. Desculpa. Será que esses 3 estão garantidos para o jogo contra o Cruzeiro? Sim, vamos pro Cruzeiro. O time contra o Juventude é só para cumprir tabela e se Vai ter 40 mil lá, Alfina? Normalmente tem. Eu acho. O Corinthians tem alguma chance de ficar fora da Sul-Americana? Não, né? Não sei. A gente pode olhar isso na simulação. Para falar a verdade, é A gente vai melhor fazer- nem querer a Sul-Americana, viu? Bom, Não, a gente mas- vai fazer a